Hoje em dia, se está no marketing digital, é inerente. Se ele quiser fazer 6 em 7. E não é nem o 6 em 7, que dá até para fazer sem rede social, não é nem o problema maior, não. É você crescer, você não vai estar explorando a potencialidade que esse negócio tem. Hoje em dia, a rede social é a televisão de 1980. E o tema de hoje, Érico, é redes sociais. Vamos começar com uma pergunta meio polêmica. Por que você não é ativo no Twitter? Cara, olha, eu não sou ativo do Twitter. Essa é uma boa, né? Inclusive, o Twitter foi a primeira rede social, talvez. Foi a primeira, né? Eu acho que o Twitter tem muita treta. Uhum. Então, assim, uma das características do Twitter é a discussão, é a polêmica e tal. Nada de errado com isso. Mas tudo que é treta, as pessoas que curtem uma treta estão lá no Twitter. E eu, particularmente, não curto uma. Então, você vai... Eu não sei se você já pegou algum vídeo meu fazendo treta. Ou respondendo treta. Eu não gosto de responder, não gosto de fazer. Eu gosto de focar o meu tempo e não ficar lidando com energia, com treta, o que quer que seja treta, e sim produzindo conteúdo que vai levar a pessoa no 6 em 7. É uma escolha energética. E no Twitter tem muita treta. E não tem nada de errado. Inclusive funciona muito bem, dá muita audiência, dá muita resposta, só que não é uma coisa que eu particularmente gosto de lidar. Então, por isso eu tô fora do Twitter. Eu não tô procurando no Twitter. Tô deixando dinheiro na mesa? Provavelmente. Mas como tudo tem seu preço e nem tudo tem seu preço. E eu não sei se... Cara, tudo tem seu preço, mas eu acho que o Twitter não tem tanto potencial pro tanto de trabalho que ele tem, dá pelo fato da maioria da galera lá. A maioria da galera é errado. De fato, tem muita gente que tá só atrás de uma treta, de uma discussão, aquela coisa toda. Eu tô atrás de gente que quer fazer o 6 em 7. Então, eu procuro uns ambientes que sejam mais férteis para isso. E o Twitter não é o meu. Mas também não condeno quem esteja lá. Eu acho que ele tem discussões também muito profundas e boas lá, apesar de que eu acho que o Twitter é onde a galera vai para extravasar. Não é só mais view e like que importa, né? É você chegar nas pessoas que querem a mesma coisa que você, que quer o que você vai vender ali na frente, que quer o caminho que você está propondo seguir. Twitter é uma pressão mais intensa, né? Uma panela de pressãozinha mais intensa. Muito, muito, muito. Segunda pergunta. Você acredita que é necessário, quando a pessoa está começando, ela já começar em todas as redes sociais? E se não for, quais seriam as redes sociais indispensáveis para ela poder começar? Eu acho que todas, eu não sei nem quais são todas. Né? Que é tudo? Será que ela precisa estar no Pinterest? Não sei. Eu acho que você tem que estar nas principais. E a razão disso é porque as principais redes sociais concentram, provavelmente, eu acho que provavelmente cerca de 90% da atenção de todo mundo. Então, quando você pega o seu celular, e você olha ali onde você gasta mais tempo do seu celular, você vai descobrir que são nas principais redes sociais. É como se fosse... quase todo o tempo eu ia falar como se fosse na televisão, né? Naquele tempo que eu era um pouco mais jovem, era Globo, SBT e uma Record. Uma manchetezinha. Manchete você tá... Denunciei a idade. Denunciou a idade. Mas enfim, o YouTube, Facebook e o Instagram são as 3 principais redes sociais que as pessoas gastam mais tempo. E eu acredito que você tem que estar pelo menos nessas 3. Érico, onde mais? Eu acho que a galera está gastando tempo no Spotify também, que não sei se isso considera-se como uma rede social, ou simplesmente como um lugar de podcast, mas as pessoas ouvem muito podcast. Então, eu acho que se você está começando, você tem que estar no Facebook, Instagram, YouTube. Meu Deus, a minha mente não está funcionando tão bem. Facebook, Instagram, YouTube e algumas plataformas de podcast, que eu acho que cada vez mais a gente escuta pessoas que estão escutando a gente, não só vendo a gente, sim, estão escutando a gente também. Então, eu acho que você deve estar lá também. Até porque produzir o conteúdo é um esforço de X. Você postar ele em 1, 2, 3, 4 ou 5 redes sociais é um esforço ínfimo perto da produção. Então, já que você produziu, posta em todos os lugares mesmo. Você acha ok misturar conteúdo pessoal e profissional nas redes sociais?
dentro de um mesmo perfil, dentro de um mesmo canal, por exemplo? Ou, na sua opinião, é melhor você ter uma conta pessoal só para falar de coisa pessoal e uma profissional só para falar de profissional? Olha, eu acho ok desde que você entenda as proporções. Eu particularmente, esse é o Érico, eu particularmente quero, às vezes até coloco coisas pessoais lá na minha conta e tal, nada de errado com isso, acho até legal para criar um relacionamento, desde que não seja o foco da conta. Então, hoje eu acho que menos de 10% daquilo que eu publico é pessoal. 90% é profissional. De vez em quando eu coloco algumas coisas pessoais lá, para eles saberem um pouco mais de mim, isso cria um relacionamento com a pessoa também e tal. Uhum. Mas não é o foco, não é o que faz a pessoa comprar meu curso, não é o que a pessoa faz me seguir, ela me segue porque ela quer aprender a fazer 6 em 7. Eu tenho a maior clareza disso. Ela não te segue para saber que comida você come, que bebida você bebe, né? De comida você come. Eu antigamente, eu acho que até uns 2, 3 anos atrás, eu tinha uma vida relativamente um pouco mais interessante, até pelos olhos, não para mim, mas para os olhos das pessoas, porque eu ficava viajando o mundo. E quando você fica viajando o mundo, pô, você tem motivo para fazer, você fica muito instagramável, né? Você fica muito fazer stories, Instagram. E hoje o meu negócio, ele é muito maior do que ele era quando eu tinha essa vida um pouco mais interessante, assim, pelo menos para a vida, para as pessoas. E por quê? Porque quer dizer que quanto mais interessante a sua vida, mais você vai faturar? Não. Não tem nada a ver, não. Você pode ter a vida mais chata do mundo, que isso não necessariamente é o que vai influenciar no seu negócio. Um bom exemplo disso, sabe de quem é? O Mário, cara. O Mário, não é que você tem uma vida chata, não, tá, Mário? Mas, pô, o Mário mora em Londrina. Ele vive na casa dele com os gatos e com a família, entendeu? Não é chato, é fantástico. É a vida que o Mário sempre quis, estar sempre com a família e com os gatos. E de moletom. Experimenta chamar ele pra viajar pra você ver. Ele não viaja. Sai de jeito nenhum. Não viaja, ele fica lá com os moletons dele. Ele só manda os moletons. Não sei nem se ele lava os moletons. Tem uns gatos lá, não dá pra deixar os gatos sozinhos, não. Pois é, e é a vida que ele ama, inclusive. Exato. E não tem nada de errado. Isso não faz com que o fato dele... E o que você olha lá o Instagram do Mário? O que é o Instagram do Mário? Gato, a família dele muito louca. Muito louca, não. Os filhos dele, às vezes, são muito loucos. Eles andam muito louco assim. Uhum. E o que mais? Café. Ele pega nem o bully. Já viu o bully de chá do Mário? Não. Cara, é um bully escroto. Precisando dar um presente pra ele, né? Cara, um bolo de presente pra ele. Uma vez eu dei um copo muito massa de café pra ele. Aquele, sabe daquele, acho que chama Keaton. Ah, sei. Pô, dei um Keaton, falei, pô, isso aí vai ficar massa, vai ficar estranho. Não, ele usa umas canecas muito loucas lá e é isso aí. Eu não sei, né? Então, assim, o fato dele... E é aquilo mesmo, aquele é o Mário raiz, né? Então... O fato é, você não precisa ficar viajando pelo mundo, e nem ter aquela vida perfeita de Instagram. E se você quiser mostrar absolutamente zero, mostra absolutamente zero e vai fazer... Hoje em dia, eu acho que se eu mostrar absolutamente zero da minha vida, vai ser a mesma coisa. Porque as pessoas estão me seguindo e isso é o design porque... Elas querem aprender a fazer 6 em 7, elas me veem como uma fonte de informação para elas conseguirem fazer isso, é por isso que elas seguem. E é por isso que elas estão escutando esse podcast aqui. É simplesmente por isso. A vida pessoal é tipo uma cereja no topo do bolo, se você quiser colocar essa cereja, mas não é a cereja que vai fazer você vender ou não um bolo. Érico, eu lanço um expert que não gosta de rede social. Uhum. Como é que eu faço? O que eu faço? Olha, você coloca ele numa sala, produz o conteúdo, grava o conteúdo, sabe? Coloca ele numa sala por uma semana e grava todos os conteúdos raízes que você precisa gravar. Depois produz em pós-produção todos os Nutellas, todas as derivações. E você gerencia essa rede social. E se ele deixar fazer isso, é ótimo. Às vezes ele não gosta de fazer a rede social, mas não se importa de estar na rede social, ele só não quer fazer. Aí você pode fazer tudo para ele. Agora, se ele não quer estar lá, aí eu sugiro que você troque o expert. Porque, basicamente, é um expert que não quer atenção. E não quer fazer o negócio crescer. Total, é a mesma coisa. Érico, eu gosto de... eu quero montar um restaurante, mas não quero trabalhar de final de semana. Peraí. A não ser que seja um restaurante eu não quero trabalhar à noite. Por exemplo, não existe. É complicado. Uhum. Então, você escolhe outra profissão, outro negócio. Então... É inerente à atividade de restaurante. Ou eu não quero trabalhar com cliente. Não quero ter cliente. Eu não quero não gosto de falar com pessoas. Não gosto de falar com pessoas. Ou você arruma alguém que fala com pessoas, mas é inerente ao negócio. Então, hoje em dia, se está no marketing digital, é inerente. Se ele quiser fazer 6 em 7,
E não é nem o 6 em 7, que dá até para fazer sem rede social, não é nem o problema maior, não. É você crescer, você não vai estar explorando a potencialidade que esse negócio tem. Hoje em dia, a rede social é a televisão de 1980. Uma pergunta boa aqui. Qual é o melhor horário para postar no Instagram? Agora... A gente sempre... Eu acho que muitas pessoas tentam acertar muito esse timing, né? E eu acho que uma boa analogia disso é uma vez que as pessoas falam assim, Érico, depois de você ir na academia, você tem que tomar um shake de proteína nos primeiros 30 minutos para aumentar a absorção. E eu lembro que eu falei disso com uma pessoa especialista, né? Ele falou assim, e aí, eu tenho que tomar um shake de proteína logo depois da academia? Ele falou assim, Érico, o que você está comendo por dia? Como assim? Me fala aí o que você está comendo por dia. Aí eu falei assim, velho, comendo o que você está comendo, não é o timing dos 30 minutos depois do shake que você vai tomar que vai fazer a sua diferença não, cara. Como assim? Ah, não, você tem que acertar o nível de macronutrientes que você tem que tomar. X% de proteína, X% de carboidrato, X% de, sei lá, gordura. Se você não acertar o macro, não é o micro que vai acertar. E a maioria das pessoas tentam fazer ajustes micro, sendo que elas não fizeram nenhum ajustes macro. A maioria das pessoas que perguntam isso não postam todo dia. Não postam 2 raízes e 7 Nutellas, que é o que é 90% daquilo que vai fazer. E ela tenta acertar. O cara vai lá, tenta acertar o shake de proteína depois da academia e vai lá e bate uma feijoada. No domingão. Tomando pinga e cerveja. Aí o cara vai... E aí, não, mas... E quer o tanquinho na barriga. E quer o tanquinho na barriga. Então, assim, não que o ajuste micro, né? O microajuste, o ajuste refinado vai fazer diferença. O fato é que quando você está fazendo 90% do que é importante, não é esse ajuste micro. E o pior de tudo é que o ajuste micro, né? Um ajuste mais refinado, ele é mais sexy, né? Parece que é um hackzinho que vai dar o resultado, porque não é o trabalho. Então, geralmente, quem me pergunta isso não está fazendo 2 raízes e 7 Nutellas. Ele está preocupado com quando ele vai... O horário, se é 11 ou meio-dia que vai fazer o negócio dele explodir. Ah, não. Por que a gente está produzindo esse podcast agora às 10 horas da manhã? Que é a melhor hora? Não, deve ser a pior hora. Só que é a hora que a gente produz. Exatamente. A hora que a gente tem para produzir na agenda aqui. Então, né? A gente está muito pouco dando importância ao horário que faz. A gente não gasta energia com isso. A gente gasta energia com aquilo que move 90% dos seguidores, que é você dar conteúdo de qualidade, na melhor qualidade possível, o mais frequente possível. É isso que você tem que preocupar. Nas principais redes sociais. Eu não preocupo, nas principais redes sociais. Eu não me preocupo com horário quase nada. Érico, o que você considera um conteúdo superficial e um conteúdo que agrega valor para o cliente? Ou para o possível cliente? É um conteúdo que quando eu chegar para o cliente, ele fala assim, nossa, isso agregou valor. E um conteúdo que é superficial é um conteúdo que você pergunta para o cliente e ele fala assim, cara, isso não agregou muito valor. O que eu considero não importa. É isso que vocês têm que entender, gente. O que eu considero superficial é o que o cliente considera. Ele vai falar isso para você. Eu posso alucinar o que eu quiser. Às vezes eu acredito que um conteúdo foi super, agregou valor e meu cliente não acredita. Às vezes tem conteúdo que eu não acredito que foi muito ruim e ele ama. Ele guarda, ele salva, ele referencia. Uhum. Então não é o que eu considero que é relevante, não é o que você considera, é o que o seu cliente considera. E ele vai te dizer isso de uma forma ou de outra. Você pode até perguntar. Pergunta pra ele. Bota um conteúdo, depois vai no Telegram e pergunta, galera, pra quem assistiu esse conteúdo, você considera ele que agregou valor ou superficial? E o que ele responder é o que vai dar. É o que vai dar. Então pouco se importa o que eu acho. O que importa é o que o cliente acha. E aí você tem que perguntar pra ele. Muito boa. Simples e muito bom. Então vamos lá, agora a gente vai para a última pergunta. Érico, como é que eu dou conteúdo em rede social sem entregar o conteúdo que eu vendo? Você entrega. A resposta é entregar. Veja bem, o conteúdo da rede social, ele é uma espécie, você tem que entender o princípio dele. Ele é uma espécie de amostra do conteúdo que você vende. Ele é uma espécie de amostra do conteúdo que você vende. A amostra, ela faz para ela dá a mesma,
como é que eu vou dizer? A mesma função de um pedaço de queijo como amostra grátis ali na feira. Quando o cara te dá uma amostra de queijo como amostra grátis na feira, aquela amostra é uma parte do queijo, uma parte completa do queijo. Não é que, tipo, o queijo... Não é só 3 ingredientes do queijo não e é só o resto. 3 ingredientes do queijo. É o queijo mesmo. É o queijo mesmo. É um pedaço pequeno do queijo. É um pedaço menor do queijo. Então a primeira coisa é isso. Então quando eu dou uma amostra, eu realmente dou tudo que eu posso dar, sem segurar nada sobre aquele tema, sobre aquele pedaço do queijo. Ponto. O que eu não faço nas redes sociais é gerar... eu não dou sequência. Então, por exemplo, no meu curso eu dou sequência. Basicamente isso. Então, beleza. O que é sequência? Para eu ensinar, geralmente para eu ensinar alguma coisa muito complexa, por exemplo, a fórmula de lançamento, eu vou precisar de ensinar em sequência cerca de 40 horas para você. Eu começo ensinando uma coisa, tal que você tenha um conceito, para que eu possa ensinar um segundo conceito, para que eu possa, depois que você tiver o segundo conceito, eu possa explicar o terceiro conceito, e aí por aí vai. Na rede social, eu nunca dou sequência. Eu não seguro nada, mas eu nunca dou sequência. Quando eu explico a coisa integralmente, aquela parte integral, uma peça do quebra-cabeça integral, sem segurar a parte do quebra-cabeça integral, porém eu não dou sequência, isso gera uma ligeira confusão na pessoa. Ela entende pela amostra que aquilo tem valor, só que ela não tem o quebra-cabeça inteiro. A não ser que ela consiga montar essas peças por si só. Então, o meu conteúdo nas redes sociais é completamente, intencionalmente desorganizado. Mas se isso aqui tivesse sequência, e como eu conheço a fórmula, eu saberia de cor e salteado todos os temas. Então, o fato é o seguinte, meu conteúdo é tão desorganizado nas redes sociais, que se até eu passasse 1 ano tentando organizar ele, nem eu conseguiria, eu acho. Nem eu conseguiria. Porque a intenção do conteúdo das redes sociais é mostrar tudo de forma desorganizada. Tal que a pessoa tem uma amostra daquilo que ela pode, ela consegue até aplicar várias coisas, mas ela nunca consegue organizar o todo. E aí, ao mostrar isso, a minha intenção é que ela se matricule por um dos meus cursos. Onde está tudo, aí é o contrário, organizado. E quando você organiza a coisa para a pessoa e você consegue prover resolução de dúvidas, que é a segunda parte por mais que eu ensinasse tudo na rede social, eu nunca poderia resolver as dúvidas das pessoas. Né? Isso aqui não é um curso, né? É uma exposição, é uma amostra. E aí o que acontece? Essa confusão gera o desejo dela de fazer o curso. E eu acredito que quando ela faz o curso, que ela tem um resultado. Ao mesmo tempo que a rede social entrega tudo, ela entrega tudo. E quanto mais eu publicar, quanto mais você publicar daquilo que você vende, e menos organizado for, mais as pessoas vão ter uma amostra daquilo que é possível, e mais elas vão querer comprar aquilo que é organizado.